Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Bem-vindos a mais um episódio do Haja Saúde. Eu sou a Filipa Melo e este é o primeiro podcast integralmente produzido pelo Serviço Nacional de Saúde. Hoje vamos falar sobre a obesidade, uma doença complexa e preocupante para quem a investiga, a trata ou dela sofre. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a reconhecer a obesidade como doença crónica em 2004. Cristina Gonçalves, médica e diretora do Serviço de Diabetes e Obesidade da Unidade Local de Saúde Médio Tejo, está connosco hoje para falar sobre obesidade. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, desde que existem medições que nós somos um país obeso. Hoje, em 2024, mais de 2/3 da população tem excesso de peso ou obesidade. Vamos fixar também outros dois números preocupantes. Segundo um estudo específico, quase 32% das crianças têm excesso de peso e 14% têm obesidade. Mas talvez no início disto tudo, deste problema, esteja a não admissão de que se trata de uma doença. A obesidade é uma doença, de facto. A obesidade é uma doença e, de facto, um dos grandes problemas das pessoas com obesidade é que não reconhecem como tal. Até pela própria pressão social, que as considera, de um modo geral, como preguiçosas, como pessoas sem vontade. E isso é interiorizado pela pessoa com obesidade, que acaba por não assumir a sua doença e, como tal, não procurar tratamento. Ou seja, assume uma culpa e não uma doença, é isso? Assume muitas vezes uma culpa, uma vergonha e raramente percebe eu sou doente. Uhum. Mas há múltiplos fatores que causam a obesidade, não é? São múltiplos, variados e depende muito de caso a caso. Exato, a obesidade está sempre associada a um desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e o gasto de energia. Mas as causas que levam a isso serão muitas vezes diferentes da simples gula e da simples preguiça. Ou seja, há alterações endócrinas, há alterações muitas vezes emocionais que fazem com que a pessoa coma de facto muito mais do que aquilo que depois consegue despender nas atividades do dia-a-dia. E que coma inclusivamente de uma forma, digamos, que não consegue controlar racionalmente, é isso? Sim, isso são as causas emocionais, que são, nomeadamente, a compulsão alimentar. É uma situação que está muito associada ao facto que também muitas vezes não é consciencializado de que a comida dá conforto. Ou seja, perante certas situações, como tristeza, angústia, a morte de um familiar, um divórcio, é habitual as pessoas comerem, porque a comida vai tapar aquela angústia que sentimos. O que é que acontece? O nosso organismo reage de um modo condicionado e fica a perceber que cada vez que estamos tristes, se comermos ficamos melhores. E isto torna-se um hábito. Torna-se um hábito porque essa satisfação é relativamente fugaz, dura algum tempo. A seguir já estamos outra vez
aflitos ou ansiosos ou tristes e vamos comer mais um bocado, e toda esta sequência acaba por levar ao desenvolvimento da obesidade. Ou seja, é um ciclo de recriminação, recompensa. E de facto se vai acentuando cada vez mais, é isso? Sim, à medida que o corpo fica a reconhecer a relação, até de uma maneira inconsciente, a relação entre comida, sobretudo hidratos de carbono, e satisfação ou diminuição da insatisfação, tentamos perpetuar este ciclo. Há aqui uma questão que eu creio que é interessante para as pessoas perceberem, porque de facto a ingestão de alimentos funciona para o organismo como uma espécie de balança, não é, doutora? Aquilo que ingerimos, ou a quantidade que ingerimos, ao longo do tempo vai determinando também o que o organismo pede, é isso? Não necessariamente. Eu acho que o que nós ingerimos, nós ingerimos muito associado, nós ingerimos, precisamos de comer. Por sobrevivência. Para sobrevivência. Depois ingerimos muito associado ao prazer e, de facto, ao controle da frustração. Uhum. Basta, se pensarmos, nós comemos por tudo. Nós comemos porque estamos contentes, porque encontramos os amigos, porque alguém vai casar, ou porque estamos ou tristes, porque alguém morreu, ou porque alguém partiu uma perna, ou porque alguém teve um acidente, ou porque o nosso cônjuge não corresponde à nossa expectativa. Portanto, tudo acaba por ser algo que nos faz comer. E depois, há pessoas que conseguem controlar isso por si próprias, há outras que não, e que acabam por desenvolver, além da obesidade, outro tipo de transtornos, como a compulsão alimentar de que falava há pouco. Uhum. É uma questão de controle também, porque quando não se consegue controlar mais nada à volta, consegue eventualmente a pessoa obesa, a fantasia de controla aquilo que come. É uma procura de bem-estar. Porquê é que as pessoas fumam? Uhum. Porquê é que as pessoas consomem drogas? Porquê é que as pessoas bebem, que é uma coisa banal do dia-a-dia? As pessoas bebem porque isso as torna mais alegres, mais desinibidas, faz com que se sintam melhor. E depois há pessoas que bebem ocasionalmente e há pessoas que bebem até perder a noção. Não há, é muita esta consciência de que a comida é exatamente igual. Que é uma adição. É uma adição, é uma doença de adição, em muitos aspectos. E que tem que ser tratada como tal. E tem que ser tratada como uma doença. O que é que significa tratá-la como uma adição? E o que é que, para o doente, é necessário para que ele precisamente a encare como tal? Primeiro, partindo do princípio que já reconheceu que já reconheceu a sua situação como uma doença, é preciso que a pessoa reflita sobre porque é que eu como. Uhum. E depois, eu acho que é essencial pedir ajuda especializada. A abordagem do doente com obesidade não pode ser aquilo que se vê nas redes sociais. Eu dei-me ao trabalho agora, nos últimos dias, estar a reparar na quantidade de pessoas que aparecem nas redes sociais a recomendar planos alimentares. E é curioso, se alguém com um espírito crítico for olhar para aquilo e escutar, um diz para comer só proteína, outro diz para fazer jejum intermitente, outro diz para só comer cenouras. São muitas as lâmpadas de Aladino, e não é? nada, e depois, mas todos têm uma coisa em comum. Prometem resultados Muito rápidos, fantásticos e sem esforço nenhum. Ora, isto não é verdade, isto não acontece. O que acontece é nós pensarmos porque que eu na minha consulta pergunto aos doentes, quando olha para o espelho e se vê assim nessa situação que eu trouxe cá, pensa assim, porque é que eu estou assim? E qual é a resposta que obtém? E muitas vezes as pessoas dizem, eu não consigo parar de comer. Eu chego à noite e não sou capaz de parar de comer. Eu sei que já comi, mas vou comer mais bolachas, mais frutos secos. As pessoas têm noção e não conseguem parar de comer. Porquê? Olha, não sei, não tenho mais nada que fazer, sento-me à frente de televisão e apetece-me.
portanto, depois isto leva uma atividade, não só com o médico não é a pessoa mais importante deste processo. Será um psicólogo, um Mas é que o acompanhamento psicólogo terapêutico? que vai tentar desconstruir com cada pessoa os motivos que o levam a comer, tentar que identifique os gatilhos emocionais que provocam essa fome ou vontade de comer. Aliás, é importante distinguir Distingui-las. fome de vontade de comer. Pode fazer essa distinção, doutora? A fome é quando aquilo que a pessoa comeu não é suficiente para a manter ativa e no uso das suas faculdades. Se eu tomar um pequeno almoço normal, é natural que ao meio-dia e meio, 1 hora, tenha fome. Isso é fome. Ou seja, é suficiente para o gasto energético Da vida correspondente à vida ativa. Sim. A vontade de comer é aquilo que faz com que eu, depois de ter almoçado uma sopa, um prato e uma fruta, a seguir vá comer um gelado. Não, eu não tenho fome, é impossível ter fome. Eu posso sentir fome, mas racionalmente eu não tenho fome. É aquilo que se chama gula, o pecado de gula. Ou a fome emocional. Sim, isso será o pecado de gula. É o pecado da gula, não é? Mas ao mesmo tempo estabelecer uma relação saudável com a comida, aliás, toda a questão da alimentação é uma questão cultural também e é uma questão herdada, certo? Não sei, queria perguntar-lhe 2 coisas. Primeiro, qual é o peso da genética e depois qual é o peso do enquadramento do doente. Se o enquadramento familiar, a mãe que tem 3 filhos e que de manhã muito rapidamente tem que fazer os lanches ou os almoços para levar para a escola e muitas pessoas falam nisso, não é? Que não há um enquadramento propício. A genética é importante. Muito frequentemente, pessoas obesas são filhos de pessoas obesas ou são netos ou sobrinhos de pessoas obesas. E temos vários casos na minha consulta em que a linha de obesidade vem do pai e da mãe. Essas pessoas são obesas, já nasceram muitas vezes com pesos elevados e foram adolescentes obesos. Depois, em termos das atividades do dia-a-dia, a parte social, as pessoas, quando se juntam, por exemplo, para estar com os amigos, ninguém se junta para estar com os amigos sentado num sofá, à frente de outro, a conversar. Não, podem estar nessa situação, mas no meio tem que estar um prato com qualquer coisa e um copo com qualquer coisa. Nós somos mediterrânicos, não é? Os mediterrânicos têm sempre um aspipe. Pois. É verdade. Pois isso paga-se nestas circunstâncias. Também nas famílias propriamente, o que nós temos notado mais é que o tipo de vida que curiosamente os trabalhos hoje em dia são muito sedentários, o que proporciona o aumento do aparecimento da obesidade, mas por outro lado as pessoas têm sempre muito que fazer e depois falta o tempo para fazer uma refeição, um grelhado, uma boa salada a acompanhar, cozer uns legumes. Não. Vai-se ao supermercado, aquelas refeições pré-cozinhadas e traz-se uma refeição daquelas, porque no fundo é só meter no forno ou no micro-ondas e está feito. E a pessoa poupou tempo para outras coisas ou até para descansar, que muitas vezes também é necessário. E, portanto, isso faz com que são tipo de refeições que são altamente calóricas, têm uma densidade calórica imensa, têm um valor nutricional baixíssimo e o uso continuado desse tipo de soluções, digamos, acaba por levar a um aumento de peso. Ou seja, para corresponder a uma efervescência de atividade, não se dá ao corpo o suficiente para aguentar, no fundo, essa atividade em termos energéticos. Sim. E esse tipo de alimentos, que são alimentos muito apelativos, porque tudo o que tenha açúcar, gordura e sal, uma pitadinha de sal, é o sonho do nosso corpo, digamos. Quem é que não gosta de batatas fritas? Toda a gente. No entanto, a batata frita é um bocado de amido, que é um açúcar, envolvido em muita gordura e um bocadinho de sal por cima. E isso porquê? Porque é que o nosso corpo fez? Porque isso acaba por nos dar prazer, sabe-nos bem.
Ou seja, é uma relação entre aquilo que é o sistema digestivo e a nossa programação de compensação afetiva. É mais exatamente por aí, pela compensação afetiva. Eu estou cansada, chego a casa cansada, cuido dos filhos, oriento as coisas, preparo a roupa para o dia seguinte e sento no sofá. E Lá em mereço casa. um quadradinho de chocolate. Habitualmente usam Ou exatamente essa 5 ou expressão, 6. que raramente é um exato. As pessoas dizem assim, estou tão cansada, eu já mereço isto. E isto pode ser um quadradinho de chocolate, que se for um quadradinho de chocolate negro nem é muito grave, mas se for abrir um pacote das batatas fritas ou o pacotinho dos frutos secos salgados, não é uma vez, ou ocasionalmente, nada disto tem nenhum problema feito ocasionalmente. O problema é, como já falámos, aquela habituação que isto provoca. Em Portugal, acha que têm sido feito campanhas suficientes ou existe uma cultura ainda que patrocina este caminho para a obesidade? Porque nós, como em todo o mundo, se privilegia a magreza, o ideal aquele ideal de corpo esculpido, mas ao mesmo tempo que as pessoas cada vez se descontrolam mais com a alimentação e cada vez há mais transtornos alimentares. Exato. Felizmente, cada vez tem mais noção que aquele corpo muito magro e esculpido É uma fantasia. não é um objetivo que se deva atingir. Felizmente, o padrão de beleza, se posso dizer assim, está a tornar-se mais amplo. Já se consegue ver beleza para além do aspecto do corpo da pessoa, felizmente. Curiosamente, o Estado português até tem tomado algumas medidas para controlar aquilo que se come, nomeadamente mais para os jovens. Nas escolas. Nas escolas. Há uma lei de 2019 que proíbe a publicidade de determinado tipo de alimentos nas escolas, nos pavilhões desportivos e nos espetáculos destinados a menores de 16 anos. Depois também houve aqui, penso que em 2017, foi criada uma taxa sobre os refrigerantes, uma taxa essa que tem a ver com a quantidade de açúcar que cada refrigerante tem e que os resultados, o que se ganha com essa taxa, reverte a favor do Serviço Nacional de Saúde, que eu acho uma coisa sinceramente fantástica. Uhum. E houve redução, inclusivamente, no tamanho dos saquinhos de açúcar. Há essas atitudes. No entanto, há um grande problema em relação à lei, por exemplo, da publicidade. Há dois problemas. Primeiro, a lei não é fiscalizada, ou é pouco fiscalizada. Segundo, as redes sociais e a comunicação digital. Não é possível, no fundo, estar a fiscalizar tudo o que lá se passa. E temos noção que 80% das infrações a essa lei são a nível digital. Uhum. Portanto, acaba por ser muito difícil implementar essas leis. Doutora, se calhar a publicidade mais fácil, mais eficaz contra a obesidade é falar em todas as doenças que lhe estão associadas. Não sei se é uma publicidade eficaz porque as pessoas têm muita tendência para pensar que só acontece aos outros. Mas, de qualquer modo, é importante, de facto, referir que 80% dos obesos virão a desenvolver diabetes. Depois há outras doenças igualmente importantes e associadas. A hipertensão, as doenças osteoarticulares, o cancro. Poucas pessoas sabem que a obesidade está relacionada com 11 tipos diferentes de cancro, nomeadamente do tubo digestivo, da mama, do ovário e do rim. E depois com doenças psiquiátricas, ou com distúrbios psicológicos. Portanto, são as situações que mais frequentemente encontramos associadas à obesidade. Ou seja, é declaradamente uma raiz muito má para outras doenças gravíssimas. Exato. É uma doença que está na base de outras doenças graves. E quais têm sido os avanços no tratamento da obesidade? Tem-se avançado bastante com medicamentos novos? Por exemplo, a cirurgia bariátrica, ainda, quer dizer, já não é recente. Há sucessores em termos de tecnologias e de cirurgias? Em termos de medicação, tem havido ao longo dos anos, desde há muitos anos,
várias tentativas de encontrar medicamentos que ajudem na perda de peso. Esses medicamentos têm sido abandonados, às vezes por não serem seguros do ponto de vista cardiovascular. Ultimamente temos alguns fármacos que têm uma eficácia comprovada. No entanto, e lamento dizê-lo, esses fármacos têm algumas contraindicações. Algumas coisas, reações adversas. Têm alguns contras, digamos assim. Não são coparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, o que é estranho porque Portugal foi dos primeiros países a assumir a obesidade como doença, mas não o tratamento químico da obesidade. E são concretamente que medicamentos? Há vários. E há medicamentos de vários géneros que atuam a nível cerebral, a nível do sistema nervoso, inibindo a fome. Temos medicamentos que atuam a nível do tubo digestivo, diminuindo a absorção das gorduras e aumentando a sensação de saciedade. Esses medicamentos também não têm uma taxa de sucesso muito relevante, portanto, temos um resultado à volta de 15% nos medicamentos que são injetáveis e são mais baixos nas formulações orais. Depois temos, de facto, a cirurgia. A cirurgia também tem evoluído. Neste momento há 2 técnicas cirúrgicas que são as mais utilizadas e que têm bons resultados. Tem uma perda do excesso de peso que pode ir até aos 50% em 2 anos, mas, como tudo, são técnicas cirúrgicas agressivas e também tem a sua taxa de recidiva. Portanto, dependendo da técnica, podem ter recidivas de 20% a 50% aos 5 anos. É uma coisa que, na minha prática, muitas vezes o doente senta-se à minha frente e a minha primeira pergunta é: o que é que o traz cá? E a resposta muitas vezes é: eu quero ser operado. A operação não é a solução de todos os nossos males. E por si só não resolve problema nenhum. Ou seja, aquilo que é a base do tratamento da obesidade e que muitas vezes é desvalorizado, principalmente pelos doentes, é a alteração de estilo de vida. Tudo assenta na alteração de estilo de vida. Numa alimentação cuidada, proposta por um profissional qualificado, e na atividade física. Eu acho que ainda é mais difícil as pessoas aderirem à atividade física, às vezes, do que ao plano alimentar. Portanto, literacia alimentar e também literacia ao nível da atividade física. Importância da vitalidade e da atividade. A atividade é essencial, está em todas as guidelines, e depois há muito aquela sensação do doente que, se eu for operado, posso comer tudo o que eu quero. Pois, mas não. E é importante que a pessoa tenha esta noção. Não pode comer tudo o que quer. Terá que manter um plano alimentar adequado e terá que fazer atividade física, porque senão, ao fim de 4, 5 anos, está como estava antes de ser operado. E isto é importante as pessoas terem esta noção. Fazemos aqui uma pequena pausa, vamos ouvir as informações úteis desta quinzena. Voltamos já a seguir. Não saia daí. Até já. Na rubrica de hoje vamos falar sobre a prevenção da obesidade e do excesso de peso através da adoção de hábitos alimentares saudáveis de uma forma prática, sem complicações, julgamentos ou culpas. Este, aliás, não é um desafio individual, é uma questão que envolve todas as famílias e a sociedade. Pais, avós, primos, tios, madrinhas e padrinhos, a escola, os empregos, os produtores de alimentos e as cadeias que os comercializam, entre tantos outros, têm cada um papel a desempenhar no combate à obesidade para garantir que nos estamos a nutrir bem em todas as fases das nossas vidas, incentivando a criação de hábitos alimentares equilibrados e saudáveis que sabemos que aos quais é possível regressar e que queremos que passem através das gerações. Temos de estar muito preocupados com a obesidade infantil, porque se esta epidemia não for controlada, pode levar a dramáticos cenários de saúde num futuro muito próximo. As escolhas alimentares que fazemos para as nossas crianças são fundamentais. Elas são o futuro, o amanhã, e por isso deixamos aqui o apelo para que sejam o motor de uma mudança que é urgente começar.
A tentação de lhes comprar alimentos e snacks processados é grande, pois são práticos e muitas vezes económicos. No entanto, esses alimentos estão cheios de açúcares, gorduras e quase nenhum valor nutricional. Por exemplo, um lanche de bolachas recheadas com creme e um refrigerante pode facilmente ter mais de 500 calorias, a maioria das quais proveniente de açúcares e gorduras que não contribuem para a nutrição de ninguém, muito menos de crianças que estão em pleno crescimento e aprendizagem. Em contrapartida, se oferecermos um iogurte natural com fruta ou um iogurte líquido magro e uma mão cheia de frutos secos, estaremos a fornecer uma refeição com cerca de 200 calorias, repletas de proteínas, fibras e vitaminas que vão ajudar esse jovem no seu desenvolvimento saudável. Esteja atento às etiquetas de semáforos que grande parte dos alimentos já adotaram. Terá aí um indicador base do que poderão ser escolhas mais adequadas. Mas voltemos às lancheiras dos pequenotes. Lanches saudáveis são mais económicos, mais coloridos e muito mais simples de preparar. Deixamos algumas sugestões. Palitos de cenoura, de pepino e de aipo. A cenoura é doce e foi certamente o ingrediente da primeira sopa que fez para o seu bebê. O aipo é aromático e o pepino fresquinho. Todos os legumes ficam deliciosos acompanhados de hummus caseiro ou molho de iogurte e ervas. Não sabe o que é o hummus? O hummus é um patê saudável, muito fácil de preparar, a partir de grão triturado com um bocadinho de alho, azeite, uma pitada de sal e pasta de sésamo. A variedade de lanche é um fator para o sucesso. Abuse das combinações com iogurte natural e adicione frutas variadas, inclusive as congeladas, gelatinas que tenham gelatinas sem açúcar, sementes, frutos secos ou até umas raspinhas de chocolate negro. A fruta da época pode estar sempre na lancheira. Maçã e pera são sempre boas opções, tal como as uvas. Uma banana, um ovo e uma colher de sopa de flocos de aveia batidos fazem uma deliciosa panqueca que pode saciar a fome à meia da manhã ou da tarde e não demora mais do que 5 minutos a preparar no total. Chips de courgette ou de berinjela, preparadas na air fryer, são uma alternativa muito saborosa às batatas fritas de pacote e garantimos que os miúdos vão adorar. Para o jantar, deixe o fast food para uma vez, sem exemplo e de vez em quando. Entre pôr as crianças no carro, chegar ao restaurante, encomendar e esperar, teria tido tempo a preparar as refeições para toda a semana. Quer ver? Aqui lhe deixamos uma receita muito rápida, muito mais barata e inquestionavelmente melhor para a saúde do que a chamada comida de plástico. Vamos a isso. Bata 2 ovos com uma pitada de sal e pimenta. Numa frigideira, refogue um dente de alho com um fio de azeite. Adicione 150 gramas de cogumelos laminados e uma boa mão cheia de espinafres. Atenção, podem ser cogumelos de lata escorridos e os espinafres congelados se não tiver frescos. Verta os ovos batidos sobre os vegetais e deixe cozinhar até a omelete estar firme. Dobra ao meio e está pronta, viu? Uma refeição completa em menos de 10 minutos e extremamente equilibrada em termos de nutrientes que ajudam na energia e no crescimento. Podem ainda complementar com uma salada de alface e tomate. E por que não cenoura ralada? E beterraba cozida laminada. São tantas as opções que temos à nossa mão. O melhor de tudo é quando formos fazer as contas desta refeição. A omelete que propomos tem cerca de 300 calorias, oferece proteínas de alta qualidade, ferro e vitaminas. É uma refeição equilibrada, fácil de preparar, com baixo teor de gordura saturada e alta densidade nutricional. Já uma refeição de hambúrguer com batatas fritas e um refrigerante pode ter mais de 1000 calorias, sendo rica em gorduras saturadas e sódio, para além de não conter nutrientes essenciais que o corpo precisa para funcionar bem. Em termos de preço, bom, uma refeição de fast food custará sempre mais de 7,5€. Aquela que aqui sugerimos não custará mais de 2€ a preparar. O menu que propomos nas informações úteis demora-lhe no máximo 15 minutos a preparar. Por vezes, para encontrar um lugar de estacionamento vai demorar mais tempo que isso e depois ainda vai ter de enfrentar filas enormes para comer uma refeição que é nutricionalmente pobre e que comprovadamente faz mal à sua saúde. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Junte-se a nós neste desafio saudável. Juntos, vamos combater a obesidade.
Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde, que hoje se foca no tema da obesidade, com a presença de Cristina Gonçalves, médica e diretora do Serviço de Diabetes e Obesidade da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Doutora Cristina, estamos de volta para conversar sobre a obesidade. A relação de cada um com a comida é algo muito, muito íntimo. Parece que não é? Parece que toda a gente pode dizer, eu como assim, eu gosto disto, o que é que tu gostas mais de comer, qual é o teu prato preferido? Mas, na verdade, é algo muito, muito íntimo. No seu caso, por exemplo, é um caso particular, como o de qualquer outra pessoa, e tem uma experiência que contribui, com certeza, para a sua prática clínica. Pois eu, durante uma fase da minha vida, eu sempre fui uma pessoa magra, até uma certa fase da minha vida, em que, sem me aperceber, pelo menos conscientemente não me apercebi, eu comecei a aumentar de peso e hoje, sinceramente, olhando para esse tempo, eu não sei como é que eu conseguia comer tanto. Que idade é que tinha, doutora? 34 anos. Quando comecei a engordar, foi na sequência de diversos problemas familiares, nomeadamente doenças, e sem me aperceber. Isto Ou seja, foi uma escalada de repente? Não, a ansiedade era muita, os problemas eram muitos e, como eu já referi ao princípio, eu, como toda a gente, comecei a comer. Como compensação? Como eu costumo às vezes dizer aos meus doentes, para tapar o buraco que tenho dentro do peito. E tapa. E portanto, depois todos os dias tapa, se precisa de mais um bocadinho para tapar, e um dia olhamos pomos em cima da balança e temos 90 e muitos quilos, temos um índice de massa corporal de 32 ou 33, portanto já dentro do que é a obesidade, e nem sequer nos afeta. Ou seja, nem sequer conseguimos perceber que estamos muito doentes. Não conseguimos perceber. Estou tão gorda, mas pronto, estou tão não gorda. Não associamos isso a uma doença. Nem sequer às vezes temos energia para parar para pensar. E a minha experiência foi a uma altura em que eu paro para pensar. E quando paro para pensar, eu disse, isto não pode. É muito semelhante, de facto, à adição com drogas, Sim. Outra adição gravíssima. Sei, nunca fumei, nunca consumi drogas, não tenho muita noção, mas imagino que sim. E, portanto, pronto, é aquele momento em que a pessoa olha para o espelho e depois há toda uma evolução que é, aos poucos nós vamos deixando de olhar para o espelho. E há outra coisa, desculpe, doutora, por exemplo, passar a usar roupas largas, não é? E depois vai-se deixando de perde-se a noção do próprio corpo. Sim, aquela roupa já não serve, então a pessoa vai e compra outra. E pronto, acaba por se ter... E a pessoa habitua-se, porque também ninguém engorda de um dia para o outro, né? Portanto, o corpo vai alterando e nós vamos... avolumando. Vamos adaptando-nos àquele volume cada vez maior. Depois começa a ser o problema às vezes, de apertar os sapatos. Eu lembro-me de uma altura em que eu queria comprar botas e não conseguia comprar botas altas porque elas não apertavam até cima. Eu lembro-me que isso foi uma das coisas que me fez um pouco confusão, eu ter que mandar fazer botas com o cano mais largo. Sobretudo, repare, eu sempre tinha sido uma rapariga magra e uma jovem magra, e que era completamente fora daquilo que eu estava habituada. Por algum bom motivo. E é uma mulher muito bonita. Muito obrigada. Mas, por algum motivo, houve ali uma altura que não podia ser mais. E eu não era uma questão de cansaço, eu mexia-me bem, eu trabalhava bem. As pessoas comentavam, é tão gorda e trabalha tanto. Mas também tinha 30 e tal anos. Se tivesse deixado de arrastar aquela situação até mais anos, eu ia começar a sentir isso verdadeiramente. Mas ainda hoje pago não só na flacidez da pele que eu tenho, mas também pago nas dores articulares que eu tenho, principalmente dos joelhos, porque se pensarmos, o peso de um corpo assenta muito nos membros inferiores, obviamente,
e vai provocando um desgaste É a das esquelética articulações. que aguenta um peso anormal. Anormal, vai desgastando as articulações e depois vimos a sentir esse tipo de problemas. E pronto, e um dia Tomou essa decisão. tomei uma decisão e não foi uma decisão drástica, não fiz com apoio, fiz sempre sozinha, foi fazer a análise do que comia. Uhum. E a partir Fez daí, um diário, passou a fazer um a partir diário. daí comecei a corrigir. E pronto, e tem vindo a andar e 35 quilos depois, a menos, aqui estou eu. Muito bem, muitos parabéns. Obrigada. É uma das coisas da minha vida de que me orgulho. Muito bem. Sendo ainda por cima a área, trabalhando na área em que trabalha, houve aí uma parte do seu relato, quando se fala da pessoa gorda. Aquela pessoa é gorda, olha a gorda, não é? Que papel é que tem esta discriminação que é feita para a pessoa, sobre a pessoa obesa neste processo todo? É pesado e não ajuda. Ou seja, a pessoa saber que não é uma pessoa, é um gordo. Ou seja, Que se descaracterizou. Quando nos definem, não nos definem por sermos boas ou más pessoas, termos uma conversa agradável, sermos simpáticos ou não sermos simpáticos, mas a primeira palavra é sempre aquela gorda, e isso é uma coisa que magoa. Magoa e habitualmente, e por experiência até que eu tenho com os meus doentes, é uma coisa que faz com que a pessoa desista. Olha, já que sou gorda, olha, Perdido por 100, comer, perdido por 1000. vou comer. Mas esta ideia completamente histérica de rejeitar tudo o que seja gordura vem de onde? De onde é que vem esta obsessão hoje em dia? Porque nós funcionamos muito por estereotipos, né? Como a pessoa com obesidade é associada a uma pessoa preguiçosa e sem vontade. Uhum. Agora, a pessoa com obesidade, e depois também é uma questão um bocado nesse aspecto, um bocado de moda, porque antigamente gordura era formosura, né? Uma mulher magra era uma mulher com pouco interesse. Hoje em dia, Com pouca matéria. Hoje em dia, qualquer pessoa, e felizmente já não é só as mulheres, alguma coisa nós conseguimos, qualquer pessoa, homem ou mulher, gordo, é olhado de lado. Tenho relatos incríveis de pessoas que não conseguem arranjar trabalho porque são gordas. A esse nível. A esse nível. Se a pessoa for para servir a fazer um trabalho de servir à mesa, por exemplo, num restaurante, não é aceite porque a imagem não é apelativa. Digo eu, imagino que seja esse o raciocínio. Pois, não, de qualquer modo, não creio que justifique Não, tão grande a discriminação, não é? Porque é de facto uma coisa muito pesada. E também as pessoas autodiscriminam-se. Ou seja, há pessoas que já não vão à procura de certas coisas porque são gordas. Coisas tão simples como roupa para vestir. Porque quando se vão à procura de uma peça de roupa para vestir, vão se confrontar com o seu corpo. E preferem não o fazer. Eu lembro-me de algumas histórias. A consulta de obesidade, se é rica em alguma coisa, é em histórias humanas brutais. Eu lembro-me de uma senhora que teve na minha consulta já há uns anos e que depois de ter emagrecido uma coisa significativa, uns 20 quilos, num dia que veio à consulta, disse-me, estávamos a comentar, tento sempre perceber como é que a pessoa está a reagir ao facto de estar diferente, se sente melhor, se tem mais força, se sente mais animada. E a senhora disse-me, ai doutora, estou tão feliz, olha que até já tirei o lençol do espelho. Eu disse, desculpe. É que eu tinha um lençol a tapar o espelho e agora já consigo olhar para o espelho. E eu ainda hoje me comovo a contar esta história, porque eu não consigo com toda a razão, imaginar o que terrível. é o sofrimento emocional de uma pessoa terrível. Que tapa o espelho para não se ver. É esconder-se a si mesmo. Exatamente. É? Esconder-se de si mesmo. Exatamente. Uma coisa terrível. Terminamos este episódio com esta história, mas que no fundo é pormos também o espelho à frente desta situação e da obesidade e alertar não só para o imenso prejuízo que é feito pela discriminação relativamente aos obesos e deixarmos uma última mensagem. Quer deixar uma última mensagem, doutora?
Sim, gostaria. A mensagem que eu gostaria de dizer é que discriminar uma pessoa por ela ser obesa, além do impacto que tem na pessoa, envergonha-nos enquanto sociedade. À pessoa obesa, eu só gostava de dizer que a única atitude que não é admissível é cruzar os braços. As pessoas devem reconhecer que precisam de ajuda e pedir ajuda especializada. Muito obrigada, doutora. O Haja Saúde volta daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!